Muito bom dia, seja bem-vinda a mais uma aula da Mulher Leve. Essas aulas acontecem toda terça-feira às 8 horas da manhã. A intenção de eu fazer essas aulas toda semana é ajudar quem tentou de tudo para emagrecer, mas sempre sente que tem alguma coisinha que trava. Na aula de hoje eu quero ajudar você a cuidar do corpo, da mente e das emoções, porque antes de você ser uma mulher magra, você precisa aprender a ser uma mulher leve. E eu já quero dar uma recapitulada no que a gente considerou nas últimas aulas. A gente vem construindo juntas os pilares para você ter uma jornada de mais leveza. Porque nunca se esqueça, emagrecimento é só consequência inevitável de você ser uma mulher mais leve. E aí lá atrás, nas aulas, eu mostrei o MOP, que é o motivo, objetivo e o plano estratégico. Você precisa ter um MOP para você emagrecer. Nil, mas onde é que está a aula do MOP? Se você está lá no grupo das aulas da Mulher Leve, sempre o meu time manda a playlist das aulas. Então, a nossa aula acontece na terça, aí normalmente na terça mesmo é encaminhada a gravação da aula de terça, mas durante a semana, a Rafa, o Marcelo, enfim, alguém do meu time encaminha o link da playlist. E quando você acessar o link da playlist, você vai ver as 8 aulas que eu já fiz e mais a aula de hoje, que é a aula 9 já. Você acredita que já faz 2 meses que a gente está fazendo aula? Menina, eu fiquei impressionada. Pois é, e tem muito conteúdo massa, viu? Então, se você não tá no grupo, você que tá assistindo a gravação, você precisa entrar no grupo. E para quem já está no grupo, fica atento, porque normalmente na terça manda a gravação. Quando é lá para quinta-feira, aí a Rafa costuma mandar a playlist para você dar uma revisada, aproveitar o final de semana para maratonar, tá? Depois que eu falei sobre MOP, teve uma aula que eu falei sobre motivação, que a motivação tem que ser o seu combustível para você se manter em movimento. O motivo é o seu grande combustível. A motivação é quanto tempo você aguenta queimar esse combustível aí. E na semana passada, a gente falou sobre ambiente. Onde é que você se abastece? Qual que é o poço de combustível onde você vai recarregar sua energia emocional para você continuar? E agora vem uma parte muito pesada da estrada, porque você sabe que estrada não é campinho reto que você vai ali, tapetinho, né? Você já viajou? Acredito que sim. Já pegou estrada? Às vezes pensa até na rua da sua casa. Essa estrada ou essa rua, ela é tapetinho, impecável? Dificilmente. Qualquer estrada vai ter um buraco, vai ter uma lombada. Na estrada, na jornada do seu emagrecimento, não é tudo plano, tapetinho, que você sempre vai conseguir manter o mesmo ritmo. Existe lombada, existe buraco, existe curva, e você, que é a motorista da sua vida, você precisa aprender a lidar com isso. Porque se você não aprender a lidar com o que aparece no meio do caminho, você vai travar. E a ideia da aula de hoje é te mostrar como é que você reconhece os obstáculos e como é que você continua andando sem perder esse rumo da leveza que você está construindo, certo? Então, essa é a nossa ideia. Quais são as lombadas e quais são os buracos do seu emagrecimento? Esse é o tema central da nossa aula de hoje, certo? Na estrada do seu emagrecimento não vai ser tudo plano, tudo bonitinho, tudo impecável do jeito que você planejou fonte voz da sua cabeça, não. Então, se você não tiver o seu MOP, mas também não tiver uma noção do que você vai fazer quando aparecer lombada e quando aparecer buraco, você vai acabar falhando. Mesmo quando você tem o MOP definido. Grava isso que eu tô te falando. Você tem motivo muito forte, você tem um objetivo muito claro e você montou um plano bonitinho para você. Você pode ter até uma boa motivação e você pode estar no seu ambiente certo, mas seu emagrecimento não é estrada lisinha. E tá tudo bem. O problema é quando, no momento que aparece a lombada, no momento que aparece o buraco na sua estrada, é você achar que as coisas estão dando errado. E aí vem os sabotadores, vem o perfeccionismo, aí vem o crítico interno que vai ficar ofendendo você pelo fato de você ter falhado, pelo fato de você ter caído em algum buraco. Aí é onde vai ver o hiperprestativo, que já que alguma coisa deu errado, agora você não vai olhar mais para isso, vai cuidar da vida das pessoas. Tem coisa que é só uma lombada e tem coisa que é buraco. Sabe o que que é lombada? Para que que serve lombada na rua? Tem noção? Para que que serve a lombada?
Lombada serve para reduzir um pouquinho o seu ritmo. A lombada é como se fosse aquele respiro. E aí, depois que você passa a lombada, você dá aquela acelerada, não é? Então, grava isso, grava a definição de lombada. Lombada não é um problema. Lombada, às vezes, te obriga a reduzir um pouquinho o ritmo, mas você tá na estrada, você vai continuar acelerando depois da lombada. Mas tem coisa na sua vida que é buraco mesmo. Se você não desviar, o carro bater ali, às vezes o pneu vai furar, você vai ter que ser obrigada a realmente parar durante mais tempo para você consertar o estrago. Então, a aula de hoje é para te ajudar a entender o que que é lombada no seu processo e o que que é buraco no seu processo. Para você parar de ficar confundindo pausa com desistência. Porque caminho da leveza é para quem segue mesmo devagar. Não é sobre o quanto rápido você consegue ir, é com que consistência você se mantém. Vamos falar de lombada? Foca aí nas lombadas. E quem tá ao vivo aqui, você por favor abra essa câmera, tá? Senão eu vou começar a fazer aula para vocês assim, ó. Vou começar só a falar. É gostoso, eu sei que nem todo mundo vai conseguir abrir a câmera e tá tudo bem. Mas se você tem a possibilidade de abrir a câmera, por favor, porque é terrível fazer aula com a galera de câmera fechada. Sério mesmo. Porque eu não vejo a cara de vocês, meu. Eu não vejo se vocês estão conseguindo entender. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar minha mensagem. Então, eu sei, tem dias. Aí a Thaís até falou, não consegue abrir agora. Tá bom, eu sei que tem dias que tá mais acelerado, eu sei que tem dias que você tá tentando fazer outras coisas também, mas mesmo assim não quer perder a aula. Mas, cara, toda terça-feira, 8 horas da manhã, você tem um compromisso. Então, você sabe que o momento que você parar para cuidar de você, porque isso aqui é cuidar de você. O momento que você tá aqui parada para cuidar de você, faça o seu melhor. Por quê? Você consegue dar conta das outras atividades se você estiver bem. Combinado? Eu sei que cada um tem o seu momento, mas quando você vier para as aulas da Mulher Leve, se dedique, por favor, para você estar aqui, tá? Porque senão você fica tentando dividir a atenção e você não presta atenção nem numa coisa nem outra. Ó, lombada. O que que é a lombada no seu processo? Anota aí. Lombada não é um problema em si. A intenção de uma lombada é proteger. Por exemplo, quando você está dirigindo em alta velocidade e tem uma lombada, aquela lombada normalmente não está perto de uma escola, por exemplo. A intenção é reduzir a velocidade para não acontecer um acidente, não é? Quando você tem uma lombada, às vezes é porque naquele momento, naquele pedaço da estrada, se você não reduzir a velocidade, vai ter uma curva ali na frente e se você vier em alta velocidade, vai chegar o risco de até capotar o carro. Então, lombada serve até como uma forma de proteção. Lombada não é para te impedir de avançar, é para fazer você ir com mais calma. O ritmo, às vezes, vai precisar diminuir um pouquinho para você não se machucar. Eu sei, eu dirijo. Eu não gosto de lombada, porque às vezes a gente está no embalo e aí tem uma lombada ali, mas é a lombada que impede acidente. Você entendeu que lombada não é do mal? Lombada é para proteção? É para você não se machucar e impedir você de se acidentar? No emagrecimento é assim também. Vai ter dias que o seu corpo vai pedir uma pausa. Você já veio num ritmo assim de emagrecimento que você fez, você estava ali toda dedicada, você estava acordando cedo e tal, e aí bateu um cansaço em você um dia? Isso daí é uma lombada. Isso daí é uma exigência que seu corpo está fazendo com você para você ter que parar. Se você não parar, vai piorar. O seu corpo pede uma pausa, a rotina às vezes aperta, o emocional pesa. A intenção não é te fazer parar, é te lembrar que você precisa ajustar o ritmo. Lombada é proteção. Vou te dar exemplo de lombada, tá? Anota aí que são três situações principais no processo de emagrecimento onde vai aparecer lombada. Qual que é o primeiro? A lombada do tempo. Nil? Lombada do tempo? Calma que eu vou te explicar e eu vou até te dar exemplo de sabotador, tá?
Por exemplo, tem semana que tudo parece acontecer no mesmo tempo. O filho fica doente, o trabalho fica mais apertado, o marido chega mais tarde, a rotina parece ficar caótica, a casa começa a ficar bagunçada. Calma, é só uma lombada. Nesse momento, o que que a vida tá te falando? Poxa, você tá vindo muito doida, muito acelerada, você tá indo no carro num ritmo muito frenético, em alta velocidade. Desacelera um pouco, faz o que dá e depois você retoma. O problema é quando você estaciona o carro e fala assim: Ih, tá tão acelerado que agora não vou fazer mais nada. Pronto, o problema é parar. O problema não é descansar. Às vezes, se você grava essa frase aqui, ó. Se você está cansada, a solução é descansar, não é parar. Se você está cansada, a solução é descansar. E às vezes é isso, é a lombada do tempo. É a vida te mostrando que você está vindo num ritmo tão frenético que você precisa começar a respeitar um pouquinho mais seus limites. E respeitar os limites não é abrir as porteiras e falar assim: pronto, agora eu vou comer tudo, agora também não vou treinar. Não, às vezes você estava vindo num ritmo de treinar todos os dias 1 hora. Será que você não pode treinar 10 minutos? Isso é lombada. É você ajustar o tempo, mas você fazer aquilo que dá para ser feito. Agora, se você escolhe não treinar, pronto, aí você parou. Você não reduziu a velocidade para passar pela lombada. Você parou. Deu para entender? Tá fazendo sentido para vocês? A segunda lombada, deixa eu só dar um exemplo para você conseguir captar aí o que que é essa parte da lombada do tempo. Eu vou dar um exemplo do perfeccionista. Quando você tem um sabotador perfeccionista e você se depara com uma lombada do tempo, às vezes você vê que tá ficando tudo meio bagunçado. Imagina aí a sua casa. Aí você pensa assim: ah, já que eu não consigo lavar o banheiro, limpar a cozinha, ajeitar os armários, dobrar a roupa, então eu nem vou fazer nada. Aí você larga a mão de tudo e fica deitada no sofá. Por não conseguir fazer tudo, e por pela sua cabeça pensar assim, meu Deus, é muita coisa para eu fazer, aí você abandona tudo e se larga no sofá e não quer fazer nada. Isso que seria só uma lombada e que uma pessoa que está no processo, ela pensa assim, tá, eu não posso fazer tudo, mas o que é uma coisa que eu posso fazer que já vai me trazer mais paz? Às vezes é limpar a cozinha. Você concorda que quando você limpa a cozinha, dá uma limpada no fogão e limpa a mesa. O restante da casa você deixa para depois, mas parece que isso na sua cabeça ajeita. Isso é lombada. Quando você ajeita essa parte, você pode nem cuidar de tudo, mas você fez uma coisa para manter o seu ritmo que vai te trazer paz e você consegue conduzir o restante. Aí, mas o perfeccionista, quando ele se depara com essa lombada, ele prefere parar de fazer do que fazer de um jeitinho pela metade na cabeça dele, ou fazer só um pouco. E do jeitinho que você faz na sua casa, você vai fazendo emagrecimento. Só que grava uma coisa que eu vou te falar: emagrecimento não é boletim escolar, é um processo. Não é ou você tira 10 ou você vai tirar zero. Se você fizer 50% hoje, é melhor do que desistir por não conseguir fazer 100%. Olha como isso é precioso. E lembra que do jeitinho que você faz uma coisa, você faz todas as outras, certo? Vou dar um outro exemplo. Hiperprestativo quando se depara com a lombada do tempo. Presta atenção. O hiperprestativo, Nil, mas eu não estou entendendo. Hiperprestativo, o que que é? Significa que você não estava na imersão. Mas não tem problema. Tem a aula sobre os 8 sabotadores do emagrecimento, que são essas travas na sua mente que te impedem de emagrecer. A aula 1 e a aula 2 da Mulher Leve, eu já expliquei tudo. Então, quando for liberado lá a playlist, durante essa semana, eu vou ver se a Rafa manda na quinta. Quando for liberada a playlist, você volta lá na aula 1 e na aula 2 e você assiste para você entender as travas do emagrecimento. Quando você tem um hiperprestativo muito aceso, sabe como é que ele reage diante da lombada do tempo? O hiperprestativo sabe o que tem que fazer, só que ele coloca todo mundo na frente, não é?
Então, o filho pede ajuda, a amiga liga chorando, o marido pede um favor, e aí vai comendo todo o tempo dela. No final do dia, ela tá super exausta. E com fome, ela pensa assim: poxa, não deu certo de cuidar de mim de novo. E aí, o que que ela escolhe fazer? Se abandonar ainda mais. Se abandonar como? Comendo uma pancada de coisa que ela sabe que só vai atrapalhar no processo dela. Como uma sensação de já que eu não dei conta de cuidar de mim, deixa eu fazer um carinho. Só que é um carinho que te faz mal. Só que o que que a mulher hiperprestativa tem que pensar? Será que agora não dá para dedicar 5 minutos para mim? Por mais que eu não tenha dado conta de fazer o dia inteiro. Mas ao invés de comer, será que eu posso dedicar 5 minutos para fazer algo que me faz bem? Uma meditação, uma caminhadinha em volta do quarteirão, fazer uma respiração, escutar uma música que gosta, tomar um banho mais relaxante, passar um hidratante no corpo. São 5 minutinhos. Só que por não dar conta de fazer o dia inteiro, aí às vezes ela vai se abandonar o restante do dia. E uma hora o corpo vai cobrar, porque ela se doou demais pro outro e não fez para ela, certo? Vamos para uma segunda lombada. É a lombada da dúvida. Tem horas que você pensa assim, mas será que vai funcionar mesmo? Se eu fizer desse jeito que a Nil tá falando aí, será que vai funcionar? E calma, a lombada da dúvida é natural. É só uma lombada emocional. É só para você pensar assim: deixa eu pensar direitinho, deixa eu diminuir aqui minha velocidade e ir testando, para não ir com muita sede ao pote e capotar lá na frente. A dúvida, ela é aceitável, só que ela não pode te parar. Porque, ai, será que vai dar certo? Aí você vai, estaciona o carro e só falta descer. Não é porque você não dá conta de fazer tudo, por ter dúvida se o processo vai funcionar, que isso te isenta de fazer alguma coisa. Por conta disso, você não vai fazer nada. Olha aí, pequenas vitórias que você teve, as suas roupas que estão ficando mais folgadas, a sua disposição que está aumentando. Isso daí é um sinal de que o processo está funcionando para você, muito mais do que o peso na balança, porque o peso na balança vai diminuir se você fizer aquilo que precisa ser feito. Aí, às vezes, no meio do processo, você fica assim: ai meu Deus, mas será que está funcionando para mim? Fica atenta aos sinais de que está funcionando. Como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo cada vez que você sai de uma aula da Mulher Leve? Será que você tem aplicado alguma coisa para poder te ajudar? Quando você escuta um Newcast, que é um dos podcasts que eu disponibilizo para as minhas alunas, como é que fica a sua mente? Você consegue perceber alguma coisinha em você que muda? Isso daí ajuda você a eliminar essa dúvida. Mas a lombada da dúvida não é para fazer você parar, eu acho que não está funcionando. Não, às vezes é para fazer você raciocinar o quanto você já avançou, certo? E tem a terceira lombada, que é a lombada da recaída. Sabe quando você cai, come alguma coisa fora daquilo que você tinha planejado? Respira. É só uma lombada. Porque o que faz você engordar não é esse tropeço, é o abandono que você tem pelo fato de você ter tropeçado. Você acha mesmo que comer 5 pedaços de pizza é o que vai acabar com seu emagrecimento para sempre? Porque dependendo de como tiver o seu estado emocional, você dá conta de comer uns 3 pedaços de pizza salgada e duas doces. Eu falo que quando eu não estou emocionalmente equilibrada, eu dou conta de fazer isso sim. Ai, vou comer só mais um pedacinho. Ai, não sei o quê. Hoje é muito raro eu fazer isso. Mas não vou dizer que eu não tô imune, não. Às vezes de comer um pedaço de bolo e aí o dia tá mais pesado, o dia tá mais cansativo e quando eu vi eu peguei um outro pedaço e fui para um terceiro pedaço. Isso daí é só lombada. Não é isso que vai acabar com o meu processo. Só que se eu colocar na minha cabeça de que, meu Deus, eu falhei, porque aqui eu desacelerei e acabei cometendo uma falha, o problema não está na falha, é a utilidade que você dá para a falha que você cometeu. O problema não está na falha, o problema está na utilidade que você dá para a falha que você cometeu. A utilidade de se chicotear, de se ofender, de dizer que você não é boa o bastante, que você não faz nada direito, que não vale a pena continuar, que na segunda-feira você retoma, sendo que é quarta-feira. Aí você fala, não, na segunda eu recupero.
Isso é o problema. O que era só uma lombadinha, que era só para você ir devagarinho e continuar, é o que faz você desistir. Então, entenda que no emagrecimento existem as lombadas. Lombadas do tempo, que às vezes está muito acelerado para você e você precisa reduzir a velocidade, mas reduzir não é parar. Existe a outra lombada. Lembra? Segunda lombada? Lombada da dúvida. A lombada da dúvida. Meu, será que é isso mesmo? Isso, Aline, boa. A Aline tá anotando. Tem a lombada da dúvida. Será que tá dando certo pra mim? Não é o momento de você parar pra falar assim, ah, eu acho que não tá dando certo. Não, é o momento de você avaliar que sinais que eu tô vendo que esse negócio tá dando certo. Mesmo que coisas pequenas, que eu não fazia antes, agora eu tô fazendo. Aí vem a lombada, a terceira lombada, a lombada da recaída. A lombada da recaída é, poxa, eu cometi uma falha aqui no processo. Será que é motivo para eu parar? Ou será que é motivo só para eu respirar e falar, tá, como é que eu posso fazer melhor da próxima vez? Então, essas três lombadas são lombadas do processo. Em todo o processo de emagrecimento, assim como tudo que você vai fazer na vida, você vai ter que lidar com essas três lombadas. E não é convite para parar. Às vezes é só para você desacelerar o ritmo e depois pegar firme de novo. Deu para entender? A Aline pediu aqui a vantagem de vocês estarem ao vivo, porque quando vocês estão ao vivo, vocês pedem as coisas, eu faço. A Aline falou assim: dá exemplo de sabotador. Ó, vou dar um exemplo de sabotador para a lombada da recaída. Quer ver um sabotador que pega muito na lombada da recaída? Controlador. Porque quando você tá com um perfil controlador, quando o seu sabotador é o controlador, isso é muito forte em você, e você dá um deslize ali naquilo que você tinha se proposto a fazer, na sua estratégia alimentar, quem é controlador acha que perdeu o controle de tudo. E aí pensa assim: pronto, eu já saí da linha, então na segunda-feira eu recomeço, porque na cabeça dela, na cabeça da mulher que tem o controlador ativo, ela vai dar um jeito de no final de semana zerar tudo que tem em casa para não ter o risco dela falhar mais. E na segunda-feira ela vai pegar firme com tudo. O que era só uma escapadinha que aconteceu na quinta-feira, ela vai descer a lenha na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, e aí na segunda-feira ela vai querer voltar. Com tudo. Na mesma intensidade que ela comeu tudo, ela vai se restringir de tudo. Então era só um deslizezinho na quinta, que era só uma lombadinha, era só ela ter continuado depois da lombada. Que depois da lombada você estaciona o carro? Não, né? Depois da lombada você faz o quê? Acelera, não é? Você passou na lombada, você passou devagarinho, depois você vai, você até tá com a primeira, né, para poder pegar um arranque. É isso. Só que quando você tá com o perfil de controle, você desce além tudo e aí depois você tenta fazer com muita intensidade o controle total. Não faz sentido. Quer ver um outro também, para quem tem o perfil vítima, nessa questão da lombada da recaída? Para quem tem o perfil vítima, a caída parece uma novela. Ela começa a se justificar de tudo. Ai, também é pela rotina que eu tenho, é porque ninguém me ajuda, é porque tudo sobra para mim. Aí parece Maria do Bairro. Sabe aquela coisa dela fazer assim, meu Deus, olha, parece um drama na cabeça da mulher. Calma. Porque quem tá com perfil vítima e acaba deslizando no processo, acredita que se eu me culpar, eu não faço de novo. Ou se eu encontrar uma justificativa pelo fato de eu não ter feito, isso alivia a minha culpa. Então ela pode ir para dois extremos. E normalmente o vítima quer encontrar a culpa de alguém, em alguém. Em alguém ou em alguma coisa. Por quê? Isso vai isentando dela a responsabilidade. E aí na cabeça dela a culpa fica menor. Porque ela tem a quem terceirizar o fato dela ter falhado. Só que se o controle da sua vida está na mão de terceiros, você se prepara porque você nunca vai viver a vida que você quer. Você nunca vai atingir os resultados que você quer. Porque se tudo que você faz é por conta do outro, então quem manda em você é o outro, não é você. Quem manda em você são as circunstâncias, não é você. Ficou claro?
Como é que muitas vezes o sabotador ele age nessa questão das lombadas? Então, no emagrecimento tem lombada, Nil? Tem. Essas três são as principais. E lembra, não é só no emagrecimento, porque sua cabeça funciona do mesmo jeito que para emagrecer, funciona em como você trata o seu relacionamento, em como você conversa com as pessoas, em como você age no trabalho, em como você trata a sua espiritualidade, até a sua relação com Deus. Vou dar um exemplo de espiritualidade. E lembrando que espiritualidade, gente, não tem nada a ver com rotina religiosa. Espiritualidade é o quanto você consegue imitar as qualidades de Deus na sua vida. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O quanto mais você se aproxima de Deus nas qualidades que você tem, é aí que você mostra que você é uma pessoa espiritual. Ponto e acabou. Vamos lá, vou dar um exemplo só na espiritualidade para você entender como se aplica tudo na vida. Você foi a pessoa que deu uma resposta atravessada para alguém. Aí, às vezes, você, ao invés de só entender que aquilo foi uma resposta atravessada, foi uma lombada, uma recaída que você teve, e ali pra frente você ter a moral de chegar e reconhecer o seu erro, até às vezes pedir desculpa pra pessoa, e você acelerar depois disso, você fica a noite inteira se remoendo ao crítico. Você fica a noite inteira se remoendo, pensando, poxa, eu não deveria ter feito assim. Mas por quê? Eu sou burra mesmo. Ai, por quê? Como pode? Eu achei que eu estava resolvido isso aqui na minha cabeça. Por que que eu sou desse jeito? Ai, bem que minha mãe falou que eu era assim. Ah, porque eu sou impulsiva mesmo, eu não tenho jeito. Aí, isso faz você desanimar. E aí você acaba falando. Você tá ficar tão chateada, aquilo mexe tanto com você, que você acaba dando uma outra resposta atravessada pro seu marido. Você acaba se encolhendo e você não quer conversar com as pessoas da sua família. Aí você vai comer um chocolatinho para poder ficar mais tranquila, tentar se acalmar. Era só você entender onde você errou e falar, tá, como eu posso fazer melhor da próxima vez? Tem algo que eu posso fazer para tornar isso mais leve para mim? Meu, você pedir desculpa para a pessoa, eu acho que eu já vou tirar um peso, porque eu não vou ter que ficar pensando em como ela tá se sentindo. Eu já vou ter me desculpado e posso seguir daqui. Ponto. Era só uma lombada. Não era para você estacionar o carro. Não era para você estacionar o seu processo de continuar demonstrando as boas qualidades que vão te tornar uma pessoa melhor e mais próxima de Deus. Vamos colocar isso numa rotina? Leitura da Bíblia. Você colocou na sua mente de que você ia ler 5 capítulos todos os dias. Você até começou na primeira semana, na segunda semana aconteceu algum problema e você não conseguiu ler. Aí aconteceu isso no primeiro dia, aconteceu isso no segundo dia. Aí você fala assim: tá, então já que eu não consegui, eu vou deixar aqui no calendário o dia que eu vou retomar. Por que que você não começa a ler 5 versículos? Isso, ó, lombada do tempo. Não é porque você não deu conta de fazer tudo que você não vai fazer nada. Às vezes a lombada só veio para mostrar que você foi com muita sede ao pote, você não vai conseguir sustentar 5 capítulos. Mas será que você não dá conta de sustentar 5 versículos? Ah, mas 5 versículos é pouco. Pouco é não fazer. Pouco é não fazer. O que era só uma lombada, só para mostrar para você que, ó, desacelera o ritmo, mas não para. Aí você prefere parar. E aí fica se sentindo culpada, porque todo dia você vai dormir à noite e fala: poxa, eu não li a Bíblia hoje. Eu não li a Bíblia hoje. Se você tivesse lido 5 versículos, você ia dormir em paz. Faz o que você dá conta de fazer. Às vezes 5 versículos vai ser muito. Dependendo do dia, vai ser muito. Aí você, antes de dormir, fala assim: eu vou ler um versículo. Aí você lê já lá, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Ai, pai, muito obrigado por ter criado o céu e a terra. Pronto. Você já leu um. Aí no dia seguinte, você se lembra de ler mais um. Até que você vai pegando o ritmo, e aí, pegando o ritmo, você vai pegando velocidade, aí você vai para 5. Depois você vai para 10. Ai, Nil, mas um é tão pouco. Por que não fazer? É igualzinho treino. Ai, não, 5 minutos fazendo polichinelo não vai adiantar nada. No que não vai adiantar nada é ficar com essa cabeça que você tá. Faz 5 minutos. Aí você vai ver que você fala assim: eu vou me comprometer só com os primeiros 5 minutos. Se eu não quiser fazer depois, eu não faço. Normalmente você vai fazer um pouquinho mais, mas é porque você colocou na sua cabeça que 5 minutos para você era melhor do que nada, certo? Deu para entender o contexto da lombada? Eu acho que sim, né? Então, lembra disso. Lombada não é para te fazer parar. Às vezes é só para fazer você desacelerar um pouquinho para você poder acelerar depois.
Respeita as lombadas no meio do processo e fica atento em como os seus sabotadores estão afetando essas lombadas aí. Você que participou da imersão, você sabe que você tem que focar em dois sabotadores principais. Ai, Nil, mas como é que eu vou fazer com que esses sabotadores não atrapalhem o meu emagrecimento? Aí você vai assistir a aula hoje à noite, 19h30, que a gente vai fazer o preenchimento da apostila juntas. E aí, na apostila da imersão, você vai perceber lá que tem um espaço para você trabalhar o seu sabotador principal e o seu sabotador secundário, certo? Então, a gente faz isso juntas às 19h30 hoje. Mas eu quero falar com você agora sobre buraco. Porque buraco é diferente. Buraco não é igual lombada. E na sua estrada da vida leve tem buraco também? O que que o buraco faz? Buraco, dependendo do tamanho do buraco, dependendo do que tem nesse buraco, o pneu chega a rasgar, o carro afunda e aí você é obrigado a parar. No emagrecimento, o que que é buraco? São aqueles obstáculos que parece justificar a parada, só que no fim é algo que te prende no mesmo lugar. Se você não enxergar o buraco, você vai cair no próximo e no próximo e no próximo. E quando você cai, é diferente de você dar uma tropeçadinha. Lombada é uma tropeçadinha. Buraco é queda. Entendeu isso, né? Lombada você dá aquele, opa, quase foi, mas não foi. É isso. E você pode se reerguer. Agora, no caso de buraco, é para fazer você cair. A gente vai Eu vou falar com você sobre três principais buracos no emagrecimento. São obstáculos para te fazer parar ou te fazer desistir, certo? Qual que é um buraco assim muito grande no processo de emagrecimento? Eu quero muito, mas eu não tenho como investir nisso agora. É o buraco do dinheiro. E lembra, do jeitinho que sua cabeça funciona para emagrecimento, vai funcionar para tudo na vida. O buraco do dinheiro é o buraco que a mulher vai falar isso, ó. Ah, eu queria muito, mas não dá para investir. Não dá para investir nisso para mim. Mulher, esse é um buraco extremamente comum e na verdade é o mais comum que tem. Só que o buraco do dinheiro quase nunca é sobre o dinheiro. É sobre visão. Anota isso. Buraco do dinheiro não é, o problema não é dinheiro, o problema é visão. Presta atenção como é que é real isso. A gente enxerga o preço de investir, mas a gente não enxerga o custo de continuar parada. Quando você pensa em investir em você, você pensa sempre no custo, no preço que você está investindo. Mas a sua mente não calcula o quanto você está pagando por você não avançar. E isso é muito pesado, muito grave. Você já parou para pensar o quanto custa para você emocionalmente ficar no ciclo que você está? Porque você está pagando. Quando você não muda, você está pagando. Você está pagando com tempo de vida, você está pagando nos seus relacionamentos, você está pagando com a sua paz. E às vezes você está vendendo sua paz muito barato. Que você está pagando, de alguma forma você está pagando. Cada tentativa que você se frustra, cada dieta que faz você ficar cansada no meio do caminho, cada recaída que te desanima, você acha que isso não custa caro para você? Custa caro. Que custa a sua paz. Por quanto você está vendendo a sua paz? Por medo de investir em você, por só pensar no preço que você paga no investimento por você. Por exemplo, o que você investe em você é o que vai ajudar você a se livrar do desperdício de tempo, energia e de autoestima. Porque você está pagando com o seu tempo, você está pagando com a sua energia, você está pagando com a sua autoestima. E é por isso que no programa Mulher Leve, a gente começa o processo com um diagnóstico. O diagnóstico da mulher leve, para você entender por que que nada funcionou até agora. O que que está te impedindo de jogar dinheiro fora, ainda insistindo em fazer pelo caminho errado? Quando a gente monta o diagnóstico no programa Mulher Leve, ali eu consigo identificar. Qual que é a trava da pessoa que está impedindo ela de avançar? É igualzinho quando você revisa o carro antes de você fazer a viagem.
Quando você faz uma revisão, você vai fazer uma viagem, imagina aí que você vai sair para ir para Bahia. Você vai sair de São Paulo para Bahia, ou da Bahia para São Paulo. Imagina. Você vai pegar um monte de buraco na estrada, você vai pegar um monte de lombada na estrada. Quando você faz uma revisão antes do seu carro e você consegue fazer a viagem tranquila, sem ter problema no meio do caminho, sem o carro parar e você ter que ligar e pedir um guincho, perder dias do seu rolê da sua viagem. Revisão do carro não é um investimento para você não ter prejuízo lá na frente? Porque só quem passou perrengue na estrada por não fazer uma revisão é que vai saber o quanto isso dá trabalho. Quando você revisa o carro antes da viagem, é o melhor investimento que você pode fazer para você não ter prejuízo lá na frente. É igualzinho quando você investe em você, por exemplo, entrando no programa Mulher Leve. Você se livra de gastar muito mais tempo, muito mais dinheiro, e muito mais energia tentando um monte de coisa que não funciona. Quer ver um segundo buraco que aparece muito no processo, que é obstáculo para te fazer parar? O buraco do eu vou fazer sozinha. Anjo, é sério. Se você soubesse fazer sozinha, você já não tinha tido resultado, não? Em tudo na vida, tá? Porque se você sabe fazer, por que que você não faz? Às vezes porque não é porque você não sabe fazer, é porque você não dá conta de manter isso muito tempo sozinha. O buraco do fazer sozinha, sabe qual que é a frase principal desse buraco? Agora eu já entendi. Eu sei fazer isso aí. Eu já sei fazer. Não, é tão lógico, é óbvio. Como é que não dá para fazer? Eu já entendi, agora eu consigo fazer por conta própria. E aí, novamente, eu venho trazer esse alerta para você. Se fosse para fazer sozinha, tu já tinha dado conta de fazer. Porque o problema nunca foi saber o que fazer, foi manter o que você faz. O problema nunca é saber o que fazer, o problema é manter, não é? Porque começar a fazer, você consegue começar. Mas por que que para manter é difícil? Quando você tenta sozinha, é só você e os sabotadores da sua cabeça. E você vai ter que aprender a lidar com eles por conta e risco. E aí se torna muito fácil você cair na autossabotagem sem que você perceba. E isso é uma das finalidades da guardiã dentro do acompanhamento. A guardiã, dentro do programa Mulher Leve, ela serve como esse acompanhamento de antissabotagem. É alguém ali do seu lado, olhando para você, ajustando a rota, te puxando quando a mente fica querendo fazer você desistir. É igualzinho você dirigir com alguém lá no banco do carona, não deixando você dormir. Você já fez viagem de longa distância? É muito doido, porque começa a dar um sono, começa a dar um sono, começa a dar um sono. Se você não tem alguém ali na estrada junto com você, para ir conversando, para ir chacoalhando, para ir cantando junto com você, quando o carro começa a ficar quietinho assim, ó, meu Deus, aí começa a dar um sono, começa a dar uma preguiça, começa a dar uma vontade de parar. Tem risco de você até criar um acidente aí no meio da estrada. Agora, se você tem alguém ali, ó, te agitando, ó, cuidado com esse buraco aí, ó, desvia. Isso é o papel de ter alguém do seu lado. Por isso que até foi incentivado, se você não está no programa Mulher Leve, se por alguma razão você não entrou, você tem que ter alguém junto com você. Você tem que ter uma amiga, você tem que ter alguém que é ponta firme para poder servir como esse ponto de apoio para você. Porque se você ficar sozinha, meu pai amado, a hora que você tiver o buracão na estrada, você vai estar tão ali, ó, distraída, tão sonolenta, tão perturbada com esses sabotadores na sua cabeça, que você vai rasgar o pneu e você vai ficar lá, travada na estrada, esperando um guincho aparecer. Sozinha você começa, só que você cansa. Aí quando você tem uma guardiã do seu lado, você continua até você conseguir chegar. Sabe um outro buraco que é muito comum, muito comum, muito comum? O buraco do marido. O buraco, meu marido não me apoia. Quando eu falo assim, o buraco dentro de casa. Ai, que meu marido não me apoia. Teve até acho que foi a Fernanda, né, que falou lá na imersão, que o marido dela falou assim, que besteira você gastar com isso. Você vai gastar para alguém te ajudar a emagrecer? Que besteira, você já sabe o que você tem que fazer. E às vezes o buraco da estrada aí do seu emagrecimento pode ser alguém ficar falando na sua orelha, dizendo que é besteira investir, besteira em gastar com isso.
E às vezes pode ser o seu marido, né? Porque ele não te odeia, não, viu? Às vezes o seu marido, vou defender seu marido. Às vezes o seu marido fica falando essas coisas pra você porque ele já viu você ser tão fogo de palha com as coisas que você quer gastar, que você quer investir, que você quer fazer. Aí não dá certo que você não sustenta até o final, porque você não tem acompanhamento pra fazer. Aí ele fala assim: Meu Deus, lá vem essa mulher arranjar sarna pra se coçar de novo. E o pior, sabe o que que é o pior? Vou defender os maridos porque o meu já passou muito por isso. Tadinho do meu chuchu. Eu fazia assim, ó, ia com todo o gás. Aí eu só comprava legume dentro de casa. Não, vai entrar uma caixinha de leite condensado aqui para poder não sair da rota e tal. E aí eu acabava obrigando ele a fazer os negócios junto comigo, porque se eu não comprava às vezes. Aí ele queria ir no mercado, não, vou pegar um chocolate. Não, não pega porque eu tô de dieta. E se tiver em casa, eu vou acabar comendo. Aí o bicho tinha que sofrer junto comigo, né? Isso lá, antes de eu aprender a emagrecer certo, que era cuidando da mente. Porque eu tentei de um monte de coisa, gente. Até água de alho eu já tomei. Eu falo água de alho porque foi a pior experiência que eu já passei. Mas assim, já tinha tentado de tudo. E aí, casada, eu obrigava meu marido a ir comigo, né? Então o bichinho sofria, só que eu não conseguia, porque era muito restritivo, eu não conseguia viver aquilo muito tempo. Então, quando eu era a primeira a ir com todo o gás, aí eu passava por uma lombadinha, quer dizer, eu chegava em casa cansada, não tava com pique de cozinhar, tinha tido um dia pesado. Ai, vamos pedir uma pizza hoje? Eu ainda dava a ideia, tipo, o cara teve que se restringir comigo. Toda vez que ele queria comer alguma coisa, eu podava ele. E aí, no dia que eu queria comer a pizza, porque nem às vezes nem era ele, aquele dia que ele tava com vontade, mas ele falou assim: a frase dele é: Eu não nego pizza. Ah, eu não nego pizza, então vamos comer pizza, né? Aí no fim a gente comia. E aquilo que era só uma lombada se transformava num parar. E aí eu parava, aí eu ficava comendo aquela pizza. A gente já pedia duas pizzas para nós dois, duas pizzas salgadas e uma doce. Era sempre assim, porque eu sou a maluca da pizza doce, eu gosto muito. Aí eu pegava a pizza salgada, comia, a gente já pegava duas pizzas. Pra quê? A lombada que podia ser tão pequenininha, eu fazia ser uma lombada gigante. Aí eu pegava duas pizzas e deixava na geladeira. No dia seguinte, a gente tomava café da manhã com pizza. A gente já chegava em casa à noite, já sabia que ia ter pizza. Aí a gente comia mais pizza. O que era uma lombadinha se transformava num buraco gigante. E aí depois eu ficava tão triste de eu ter feito aquilo que eu desanimava. E aí eu começava, aí eu já passava assim no mercado, já comprava um chocolate, aí começava a aparecer as coisas em casa, que eu tinha restringido tudo, que não ia mais entrar em casa. Aí eu mesma já trazia as coisas para casa. Aí eu começava a comprar as coisas e trazer para casa. Então pensa, o meu marido tinha que se restringir comigo, eu ficava dando bronca nele porque ele não podia trazer as coisas em casa. Ele me trazia um chocolate, só faltava jogar na cara dele, porque eu falava assim: "Não, eu tô de dieta, por que que você me trouxe isso aqui?" O cara só queria me agradar. E aí no fim, eu fazendo todo aquele sacrifício, fazendo ele passar por tudo aquilo, ele querendo comer alguma coisa e o Dan sempre foi assim: "Ah, se você não quiser comer, então também não vou pedir só pra mim não." Ele: "Ah, vou comer um hambúrguer?" "Não, não, eu tô de dieta." Aí ele, não vou pedir só pra mim. Aí ele acabava não usufruindo das coisas no tempo que ele queria, porque eu era totalmente fogo de palha. E aí depois o pobrezinho lá, eu inventava outra moda. Chegava uma hora que ele falava assim: Meu Deus, não dá pra ficar segurando, entrando no ritmo dessa mulher, não. Então, às vezes, seu marido não te apoia, não é porque ele é um monstro. É porque você já ficou tentando tantas vezes, já entrou em tanta restrição, aí depois você fica mais gorda ainda, aí você fica chorando as pitangas, ai não, porque eu tô gorda, ai não sei o quê, não, vamos pra praia, ai nem vou, nem vou. Entende? Aí seu marido fala, cara, eu tô deixando de viver tudo que eu gostaria, porque eu quero viver junto com essa mulher aqui, só que ela fica entrando nessas doideiras. Aí quando você pensa em fazer um novo investimento em você, que talvez dessa vez seja um investimento sério, como um acompanhamento dentro do programa Mulher Leve, ou dentro da minha comunidade, aí seu marido já fala assim, meu Deus, mas de novo isso? Mas de novo? E não é porque ele é mau, mas é pelo seu próprio histórico, de você não continuar com as coisas. Então, se é para fazer um negócio, não é fazer perfeito, mas pô, faz direito. E a vantagem do Nil Saudável, né, ou dentro da minha comunidade de mulheres leves, é que você consegue fazer com acompanhamento, então você não vai parar. E sempre vai ter uma mulher lá para te agitar, né, Thaís? A Thaís é minha embaixadora dentro da comunidade.
Pensa a mulher porreta. Pronto. Aí você vai ter um acompanhamento. Aí tem a Rafa, minha guardiã, para quem é do programa Mulher Leve. Tem a Marcela, dentro do meu programa Mulher Leve. Você não tá sozinha, você não tá desamparada, tá? Só que aí vamos voltar lá pro buraco que o marido você fala assim: ah, meu marido me apoia. É tão difícil quando a pessoa vive com você e ela não entende quando você pensa em investir em você, o que que aquilo significa. Só que muitas vezes o problema é que o marido, por já ter visto muitas das suas tentativas, ele só pensa mais uma vez que você está gastando dinheiro. Só que ele talvez não tenha calculado o custo da sua dor. E não é porque ele é mau, lembra? É porque ele já está vendo você viver esse ciclo muito tempo. Só que o que você precisa fazer ele entender? Que, poxa, se dessa vez você vai levar a sério, mostra o custo da dor. Porque quando você muda e você se torna a mulher mais leve, você vai ser uma mulher mais leve dentro do seu casamento também. E as coisas vão ficar mais leves para ele. Quando você se transforma, você transforma o seu ambiente. Tem até um newscast que fala sobre isso, que você é a luz da sua casa, você transforma o seu ambiente. Eu posso até liberar esse newscast para você. Eu vou entrar num pacto de mindinho com você aqui, ó. Eu vou liberar esse newscast para você entender como você é uma pessoa incrível e como a vida do seu marido pode mudar para muito melhor. Minhas alunas veem isso. Como a vida do marido muda para muito melhor quando você se transforma numa pessoa melhor. Esses dias a Thaís mandou lá no grupo o vídeo do Marcinho, que é o marido dela, limpando lá a cozinha e tal. Só que ela era muito controladora, ela não conseguia deixar as pessoas na casa dela fazer as coisas. Aí ela ficava sobrecarregada. E no final, por estar sobrecarregada, ela descontava no marido, descontava nos filhos. E hoje, como ela deixa, ó, o controle, porque ela tá cuidando desse sabotador, poxa, o marido dela lá escutando as musiquinhas deles lá, ó, escutando música tal, e ele limpando, enxugando a cozinha, tipo, enxugando a pia assim, ó, secando a pia bonitinho. Cara, é gostoso, por quê? Ó, a música tocando, a mulher leve dando risada, o marido ajudando até a lavar a louça, e ele não tá lavando de má vontade, não. Ele tá lavando por quê? Ele tá em paz. Porque a mulher dele tá em paz. E gente feliz não enche o saco. Você pode ser a paz da sua casa. E olha que gostoso, só que seu marido só vai entender isso se você estiver se levando a sério. Se você aprender que você é a luz da sua casa e você transforma o seu ambiente. Então, eu vou liberar esse newscast para você, mas a gente vai fazer um pacto de mindinho. Eu só vou liberar esse newscast para quem entrar lá no post do Instagram e colocar lá, por que que valeu a pena estar na aula de hoje? Uma coisa que você aprendeu, uma coisa. Porque não é possível que você está me escutando aqui há 50 minutos e você não aprendeu nada. Uma coisinha que você vai aplicar. Lembra, na minha comunidade, dentro do meu programa, eu sempre falo do ID. Você identificou alguma coisa? Decida e execute. ID. Decida e execute. Identificou, faz alguma coisa com essa informação, meu anjo. Vai fazer alguma coisa com essa informação. Então você vai se comprometer. Você vai lá no post do Instagram. Deixa eu até ver se o post tá lá. E aí, se você comentar no direct do Instagram, eu te mando o link. Ó, já tá até lá, ó. Esse post aqui que você vai comentar, ó. Lombadas ou buracos? Ah, meu filho. Não, isso aqui é a Carminha. Você viu esse vídeo da Carminha aqui? Depois você dá uma olhada lá. Depois você vai lá. É as meninas depois da imersão. Ó, você vai comentar nesse post aqui, ó. Se você comentar nesse post aqui, ó, você vai clicar aqui, ó, na bolinha, tá vendo, ó? Para você fazer um comentário. Aí você vai escrever o seu comentário aqui. Se você escrever o comentário do que você aprendeu hoje, eu mando no direct para você esse newscast, que vai ajudar você a entender como você pode ser a luz da sua casa, que você tem o poder de transformar o seu ambiente. É coisa linda. Esse newscast, inclusive eu liberei, esse é um newscast que eu acho que foi do desafio Vida Leve que eu fiz. Vou caçar ele para te mandar. Vou caçar ele para te mandar, mas ele é maravilhoso. Inclusive, para uma das minhas mentoradas do individual, eu encaminhei isso. Isso mudou muito a relação dela com o marido. Quando ela entendeu que ela que causava o caos dentro da casa dela, porque ela não estava bem emocionalmente. É muito doido o poder que você tem, viu? Começa a usar esse poder em seu favor, que você vai ver que sua vida vai voar. Mas vamos lá, que eu quero terminar essa aula aqui com você, que eu tenho um vídeo para te mostrar ainda. Você entendeu que o ambiente é transformado a partir da sua energia?
E aí, você sabe por que que isso é tão importante para mim? Dentro do programa Mulher Leve, eu tenho até o Entre Leves. Entre Leves é um encontro que eu faço com as alunas do individual para dar apoio emocional para o que falta em casa. E nesse encontro Entre Leves, a gente só fala de coisa boa. É proibido você chegar lá para reclamar de rolê. Porque você tem que começar a enxergar as coisas boas que acontecem na sua vida. E se não tá enxergando muita coisa boa, é porque você não está causando muita coisa boa. Você é a principal causa da sua realidade. Aí, quando a pessoa começa a mudar, a mulher começa a mudar, ela entende o lugar de mulher leve que ela tem, ela para de ficar se julgando, ela se fortalece. Aí, sabe o que que eu escuto? Nil, meu marido mudou. Aí eu falo assim, por que que seu marido mudou? Aí ela começa a pensar, ela fala assim, porque eu mudei. Eu falei, é porque você mudou. Sua casa transforma quando você muda, meu. Ó, me arrepia. É um negócio muito potente. Quando a mulher volta a se cuidar, o lar volta a respirar leveza. Então, se o apoio não vem da sua casa, se o seu marido ainda não te apoia, talvez porque você foi fogo de palha durante muito tempo, não julgue ele por isso. Escolha um ambiente onde você consiga ter um acompanhamento para trazer essa leveza, tá? Até por isso que eu formei, ó, todo o programa Mulher Leve é o chuchuzinho da minha vida, porque ele nasceu para ser o seu GPS. Lembra que na estrada você precisa ter um GPS? Ele vai mostrar para você o ponto de partida, o ponto de chegada, o caminho, as paradas, ajudar até a recalcular a rota quando você sai. Vai avisar onde é que você tem trânsito, onde é que você precisa frear, onde você pode acelerar. E mais importante de tudo, vai te guiar até o destino. Só que vai fazer isso com leveza. Porque a estrada vai ter lombada, a estrada vai ter buraco. Você pode até demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Só que se você tiver com o GPS certo, você vai chegar lá e você vai chegar bem. Eu não sei se você estava na imersão e você se identificou com algumas das lombadas ou dos perigos que estão te impedindo de emagrecer. Mas presta atenção. Programa Mulher Leve não é só sobre emagrecimento, tá? Você vai emagrecer, não tenho dúvida disso. Só que você vai aprender a resolver outras coisas na sua vida. Por isso que eu quero mostrar para você aqui, o vídeo que eu separei é da Camila. A Camila, ela. Até quem tava na imersão viu alguns vídeos dela. Gente, a Camila é magra, viu? Eu me assustei quando ela entrou em contato comigo. A mulher era mais magra do que eu. E eu, de verdade, eu me sinto muito magra. A Camila era mais magra do que eu. Ela tem 1,70 m, eu acho. Ela tava com 60 e poucos quilos, 70 quilos. Eu fiquei assim, gente, mas por que essa mulher tá me caçando? Eu até falei pra ela, Camila, o que você tá fazendo aqui? Porque meu foco é bastante emagrecimento, né? As mulheres que se conectam comigo, elas emagrecem. Não tem jeito de não emagrecer aplicando o que eu ensino, de verdade. Não é modéstia à parte, não. É porque o trabalho que eu foco é muito na mentalidade. Você mudou a mente, você muda a vida. Aí eu até brinco com ela. Eu falei, Camila, o que que você tá fazendo no programa? Eu já ajudei mulher a emagrecer mais de 30 quilos. Só que a Camila falou uma coisa muito linda, que quando ela entrou, depois que ela entrou, o peso virou só um detalhe. Ela entrou porque ela tava assim, ó, com a mente tão pesada que ela achava até que ela tava gorda. Gente, pra vocês terem noção, a Camila, ela ia assim, ó, ela evitava ir para aniversários, para festas de família. Ela não ia para festa de família, com medo de comer. A Camila, ela não. Ela teve uma vez que ela falou que foi muito triste pra ela, muito triste pra ela, que ela se reuniu com vários amigos e eles decidiram ir numa pizzaria. Só que ela tava com tanto medo de engordar, Camila com 70 e poucos quilos. Ela não tava gorda, mas é tudo a cabeça, né? Ela foi pra pizzaria e ela sentou com todo mundo, ela sentindo o cheiro daquela pizza, ela pediu água e ficou bebendo água, vendo todo mundo comer pizza. Porque na cabeça dela, se ela botasse um pedaço na boca, ela não ia conseguir parar. Porque o problema dela era ter descontrole com a comida. Então ela preferia não começar. Só que ela falou que voltou para casa tão triste aquele dia que ela só chorava, só chorava, só chorava. E o marido não sabia o que fazer. O marido não sabia o que fazer. Ele falou: Meu, o que que eu faço? Porque essa mulher não tá gorda, mas ela tem tanto medo de ficar gorda que ela não come. Assim, ela não abre exceção.
E quando ela abria a sessão, ela dava assim, ela descia a lenha. Aí ela passava a semana inteira comendo errado. Depois ela se restringia de tudo. Olha que pesado. Mas ó, escuta o vídeo da Camila. Presta atenção. Comecei a fazer, eu tava pesando 70 e meio, mais ou menos. E aí, no meio do caminho, um dia eu fui pesar, eu tava pesando 72. Eu falei, Nil, eu tô me sentindo ótima, eu tô pesando 72. Como assim? Ela, não, mas, né, tem várias questões femininas, né? E eu falei, mas a minha roupa tá ficando larga, eu tô ficando gorda, eu comecei na academia. E aí fiquei. E aí, se você quer saber a verdade, eu não me pesei mais. Depois que eu saí da Nil, eu não me pesei mais, porque assim, eu falei pra ela que era uma coisa que toda vez que eu ia me pesar, me fazia mal. Às vezes eu fazia a semana inteira ótima. Quando eu ia pesar, eu tinha perdido 200 gramas. Eu falava, não, eu não. Aí eu ficava frustrada e aí eu queria comer e falava, ah, não vou mais fazer dieta, não vou mais fazer mais nada, porque nada dá certo. Mas assim, eu acho que, além do peso, ela sempre falou pra mim, você não é um peso, você é muito além do peso. Eu tô bem comigo, sabe? Tô bem. E tenho a balança, mas eu nem quero olhar nela. Eu quero só seguir a minha vida e vamos que vamos. Você viu que doido? A Camila na balança, ela aumentou 2 quilos. Só que ela tava tão leve na vida dela que ela falou assim: eu tô nem aí pra balança, não quero nem mais saber de balança. E aí, ó, mas ela aumentou na balança 2 quilos, só que as roupas estavam mais folgadas. Então não é que ela engordou, foi construção de massa muscular, porque ela começou a ir pra academia e massa muscular pesa, viu? Agora você fica focada tanto em balança, que foi o que ela disse. Ela subia na balança, tinha variado ali com tanto esforço, 200 gramas para menos, ela falou: meu Deus, me sacrifiquei tanto para isso. Aí pronto, aí dá-lhe em comer. Olha como a cabeça tava. Você vê que bonito? Ela aumentou 2 quilos na balança, apesar das roupas estarem mais folgadas, mas ela estava feliz da vida, porque em outras áreas da vida ela estava indo bem. Casamento melhorou, ela voltou a sorrir, ter prazer na vida. Aí foi quando ela disse: Meu, eu nem peso mais. A roupa tá folgada, tá ótimo. Agora imagina você no programa Mulher Leve e resolver o que tá pesado dentro de você. O seu marido, com o seu filho, com o seu trabalho. Aí, junto com isso, o peso do corpo vai embora naturalmente. Gente, não tem nada melhor do que liberdade. Então, não deixa uma lombada te parar, não deixa um buraco no caminho te fazer desistir. Inclusive, se você estava na imersão, você entendeu que o programa é para você, mas você fica com alguma trava aí, inclusive o buraco do dinheiro que está te impedindo de avançar, manda uma mensagem para mim. De verdade, eu quero conversar com você. Eu quero fazer alguma forma para conseguir te ajudar a entrar, mesmo que o dinheiro hoje seja o seu desafio. Agora, se você não participou da imersão, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar um formulário de diagnóstico e aí eu vou fazer questão de eu mesma avaliar o seu diagnóstico e entender se é o seu momento ou não de você entrar no programa. Porque se o seu desejo é você continuar nessa estrada da leveza, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e a gente vai encontrar ali um desvio certo para você não ficar parada. Porque não é justo com você ficar parada e deixar de ter a vida que você merece, porque tem alguma coisa te atrapalhando no meio do caminho, tá bom? Então, não deixa a lombada te parar, tá? Não deixa que um buraquinho te faça desistir. Pode ser um buracão, só procura apoio. Se você estava na imersão e você sentiu que o programa Mulher Leve é para você, só que o dinheiro está sendo o seu buraco, me manda mensagem. Pode mandar mensagem lá no meu direct. Agora, se você quer ajuda pessoalmente a encontrar um jeito de entrar, eu sei que o programa faz transformação de vida. Eu quero que você decida seguir. O importante é você não estacionar. Porque estrada com lombada e buraco todo mundo tem. Só que estrada com destino é só para quem escolhe continuar, certo? Inclusive, para não te fazer parar, sabe o que que eu vou decidir? Na próxima terça-feira eu não vou conseguir fazer aula ao vivo, então já estou te avisando aqui, porque eu vou estar lá em Brasília, eu vou estar num evento e o evento é o dia inteiro, na terça, na segunda e na terça. Então eu não vou conseguir fazer aula da Mulher Leve, mas eu não vou largar sua mão. Então sabe o que que eu vou fazer? Eu vou liberar para você uma aula que nem as alunas da minha comunidade estavam mais com acesso. Mas eu vou fazer questão de liberar para todo mundo. Ó, mas antes de mais nada, deixa eu mandar aqui no direct para quem entende que o programa Mulher Leve é a solução que você está procurando, mas por alguma razão você não entrou e a sua preocupação é muito a questão do dinheiro, porque, ai, Nil, é maravilhoso, mas eu não consigo entrar. Tá bom.
Preencha esse formulário aqui que eu tô mandando, e para quem tá assistindo a gravação da aula, eu vou deixar na descrição da aula, eu vou deixar o formulário. Preencha o formulário que eu vou olhar pessoalmente a situação. Agora, se você já quiser entrar em contato comigo direto lá no direct, pessoalmente, eu vou fazer questão de te responder. Sou eu que respondo todos os directs, tá? Só para você ter uma noção de como essa aula é porreta, que eu vou liberar para você para terça-feira que vem, então você fica ligeira no grupo. E é terça-feira, 8 horas da manhã. Igualzinho você para assistir aqui, você vai parar terça-feira, 8 horas da manhã para assistir essa aula que eu vou liberar. Para você manter na sua mente o compromisso de você ter esse tempo dedicado para você. Olha as mensagens que eu recebi sobre essas aulas, ó. Tá vendo minha tela aí? Agora apareceu para você, né, ó. Aula maravilhosa, parabéns, Nil. Ó, meus pensamentos se tornam a minha realidade. Isso daqui foi uma percepção que ela teve dessa aula que eu vou te liberar. Olha uma outra mensagem que eu recebi. Gostei muito da aula. Não adianta só pensar positivo, você tem que agir cada vez mais profundo. E eu dei um exemplo da casa. Você vai entender assistindo essa aula da terça-feira. Olha isso aqui. Precisava ouvir cada palavra que foi dita nessa live. Meu Deus, eu estava perdida, pesada. Como é que foi, como fazer o que fazer para você estar em paz com você mesma? Ó, essa live trouxe uma luz no fim do túnel. Olha isso. Obrigada por esse carinho. Olha essa aqui, aula sensacional, vale a pena reassistir. A entrega foi sensacional. Só a aula de hoje valeu o curso inteiro. Para essa mulher que assistiu essa aula, ela disse que só de assistir essa aula já valeu a comunidade. Olha o tamanho da potência. A aula de hoje foi incrível. Muitas percepções. Já valeu entrar na comunidade só por conta dessa aula. Isso aqui é para você valorizar a aula que você vai assistir na próxima terça, porque eu não vou estar com você ao vivo, mas eu escolhi algo à altura para poder te ajudar. Olha só, ela não tinha assistido a aula, ou ela tinha assistido a aula, mas ela foi assistir de novo. Isso daqui é a aula que eu vou te entregar. Ela faz parte de uma imersão. Foram 3 aulas que eu fiz. O nome da imersão era Energia, EED, Energia, Equilíbrio e Disposição. São 3 coisas que você precisa para emagrecer. Quem assistiu a aula, você viu os comentários, não fui eu que falei, foi quem assistiu. Então você fica ligeira que na próxima terça-feira eu vou liberar essa aula para você, tá? Eu faço questão de conseguir continuar te ajudando a manter o ritmo. Beleza? Estamos combinadas? Então, qual que é a sua missão para hoje? Se você quiser escutar o Newcast, você vai comentar lá no post da aula uma coisa que você aprendeu. Na próxima terça-feira, se comprometa às 8 horas da manhã, igualzinho você fez hoje, você parar para assistir essa aula. E depois eu quero saber de você, como foi você assistir essa aula. Aí você pode mandar mensagem para mim lá no direct no Instagram, certo? Combinado? Lembra que antes de ser uma mulher magra, você precisa aprender a ser uma mulher leve. E o que eu puder colaborar para você conseguir fazer isso, já que eu já consegui fazer na minha vida, na vida de centenas de mulheres que se conectaram comigo, me dê a oportunidade de fazer por você também. Não importa quantas vezes você já tentou. Agora a gente vai fazer dar certo, tá bom? Um beijo, fiquem com Jeová Deus, que Ele abençoe a vida de vocês. E comenta lá no post da aula que eu te mando o newscast, tá bom? Beijo, tchau!